Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês o pós-jogo aí do Fogão, que perdeu novamente não, né? Empatou em casa e agora uma derrota contra o Criciúma, cara. Botafogo novamente joga mal e acaba perdendo para o Criciúma. Vamos aqui com comentários do programa ESPN FC, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Fogão. Agora bora pro conteúdo. Vencendo o Botafogo lá em cima nessa briga, claro, pelo título do Brasileirão. E o Criciúma recebeu o Botafogo lá em Criciúma, lá em Santa Catarina, e ganhou essa partida. O que faz com que o Botafogo, André Dom, tenha, na verdade, aí mais um degrau a percorrer nessa caminhada pelo título. Aliás, mas não é fácil jogar lá em Criciúma também, né? Diga-se de passagem. Tanto que o Criciúma hoje tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, chegando a 15 gols. E lembrando que só tem 9 jogos ainda. Tem um a menos que o Botafogo, tem gente com 11, enfim. Mas apesar do Criciúma, a gente tem que falar muito bem, a entrega desse time sem a bola foi muito comprometido, muito organizado para neutralizar o Botafogo. Então, faço questão de destacar o mérito do Criciúma, que tem feito um grande início de Campeonato Brasileiro, mas também tem outro lado. E o Botafogo, mais uma vez, foi mal. Só 10 finalizações, 8 contra o Atlético Paranaense. Já merecia ter perdido o jogo com o Atlético Paranaense e quase não perdeu esse jogo, que o gol sai no final. Por quê? Porque na bola aérea, bola parada do Botafogo tem sido muito forte, né? Chegou hoje ao 7º gol de escanteio. Só para ter uma comparação, o Palmeiras foi o time que mais fez gols de escanteio no Brasileirão passado. Foram 10, o Botafogo já tem 7. Ele tem 7 gols de bola de escanteio, ninguém passa de 3. Então tem sido um trunfo da comissão técnica do Arthur Jorge e isso quase evitou uma nova derrota e quase deu uma maquiada em mais uma atuação abaixo. Contra o Atlético Paranaense, acho que teve também muito mais mérito do adversário. Hoje, embora tenha tido mérito do Criciúma, que se organizou bem sem a bola, explorou bem o lado do campo, o Barreto que fez o gol também defensivamente ajudando muito, mas o Botafogo deixou a desejar, produziu muito pouco. No intervalo tem a entrada do Eduardo, né, na vaga do Luiz Henrique, tentou ser um time um pouco mais criativo por dentro, mais técnico ali, não tendo tanto a força pelo lado do campo, mas a tentativa não deu certo. Então acho que foi uma derrota merecida, a meu ver, o Criciúma fez por merecer e ainda que o trabalho ainda do Arthur Jorge seja muito bom, de uma forma geral, acho que o Botafogo ainda é time para brigar por todas as competições, é inevitável a gente apontar que é um momento de oscilação do time na temporada. É isso, né? O Botafogo, que é o terceiro colocado nesse momento, mas pode ser ultrapassado, como tem esse jogo já feito, pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense ou o Bahia, que ainda vão fazer os seus jogos aí. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá vendo os melhores momentos dessa partida, daqui a pouco eu quero ver Mariana Pereira e Léo Bertozzi também a respeito desse bola. Pra você, ótimo trabalho aí, tá certo, uma festa e tanto lá, luzes e tudo mais. Vamos para os números dessa partida, então, vitória do Criciúma, 2-1 para cima do Botafogo. A gente coloca os números dessa partida que acabou agora e a gente fala um pouquinho mais a respeito desse Criciúma e desse Botafogo. Olha só, a posse de bola ficou pro lado da equipe carioca, com 61,5%, mais quem finalizou, mais foi a equipe catarinense, com 16 oportunidades, sendo 4 certas. 3 grandes chances para cada lado, 19 ações na área rival pro Criciúma, e 2 gols anulados aí. A gente viu, inclusive, um no finalzinho da partida. O Botafogo, como a Roberta disse, não perdia há 9 jogos. Tá aí. Ô, Mari, não perdia há 9 jogos. Perdeu e ainda tem 2 gols anulados ali do Criciúma, como a gente viu. Pois é, exatamente. Boa tarde, boa tarde. Boa noite. Boa noite já, tá bom. Boa noite, então. Primeiro que, falando do Criciúma, é muito interessante de acompanhar o campeonato do Criciúma, né? Dessa temporada de volta à Série A1, depois de muito tempo. Porque ele faz um jogo muito competitivo contra o Palmeiras, né? O gol do Lázaro sai ali no finzinho que dá a vitória para o Palmeiras. Ele chega a ficar à frente do Bahia com 2-0, e aí depois cede o empate. Contra o Atlético Goianiense é um primeiro tempo mais ou menos, volta no segundo tempo com muita intensidade. Só que entre essas partidas sofre uma goleada absurda para o Cuiabá. Então, assim, como oscila e tem essa capacidade de oscilar dentro do próprio jogo, hoje fez um jogo muito inteligente.
muito inteligente. O Botafogo forçou muito por dentro. O Criciúma se fechou muito bem. Era interessante porque era uma linha de 5 atrás, mas não era... O Tiquinho precisava sair toda hora, todos os atacantes do Botafogo muito para trás da área, porque senão eles estariam em impedimento, né? Impedidos. Porque o Criciúma foi muito inteligente nessa marcação. E esse Botafogo, do Arthur Jorge, ele tem algumas virtudes, mais virtudes, inclusive, do que o Botafogo do ano passado, que tinha quase que uma maneira única de jogar, de atacar. Uma dessas virtudes é o jogo físico. Só que hoje nem assim. O Criciúma fez um jogo muito inteligente, inclusive no corpo, forçou erros do Botafogo. O segundo gol dessa maneira, né? Romero erra uma bola ali, o Botafogo cansou em um determinado momento. Então foi uma vitória muito grande do Criciúma. Agora, pior jogo do Arthur Jorge, talvez? Talvez, porque, assim, né? Porque essa eu é a acho dúvida. que Assim, é que foi um ótimo jogo do Criciúma, eu não né? sei, porque o jogo do meio da semana com o Atlético Paranaense, por ser em casa, ele foi talvez mais decepcionante, porque eu nunca tinha visto o Botafogo, assim, nesses últimos meses, ser tão dominado dentro da sua casa. Porque eu entendo sofrer contra o Criciúma. Eu concordo muito com a Mari, assim, o Criciúma não tinha vencido em casa ainda, mas o nível de atuação sugeria que podia. Era até estranho o Criciúma não ter, por ser um time que tem o fator campo, sempre teve um fator campo muito forte, não ter vencido ainda em casa. O que me impressionou hoje foi a dificuldade do Botafogo de sair da pressão. Tem esse mérito, como o Donk destacou, que assim, hoje você viu um Bolassi, um Éder, e o Éder não é mais um garoto, mas assim, o Éder é um ídolo, né? Um cara que sente muito essa camisa, sente muito positivamente essa camisa. Então você via essa entrega do Criciúma para pressionar o Botafogo, e isso dificultou muito o Botafogo de sair de trás. O que me preocupa do Botafogo é 2 jogos em que a criação com bola rolando, ela foi quase inexistente. Então que bom que tem a bola parada e que bom que é uma virtude. Que bom que a bola parada por 2 vezes salvou. Hoje não salvou porque perdeu, mas no meio da semana foi o que salvou ali com o Bastos. Hoje com o Lucas Halter brevemente deixou o time na situação do empate. Mas com bola achei o Botafogo pouco eficiente, pouco efetivo. Agora a oscilação, vai ser difícil brigar assim? Ok. Com atuações como a de hoje, como a do meio da semana, sim. Mas a oscilação ela é mais a realidade do que a exceção, né? Você não vai ver um time jogando 38 rodadas no mesmo nível, você não vai ver um time que não vai ter uma oscilação. Então, eu acho que assim, não pode bater o desespero, sabe? Porque hoje pode não ser o líder mais. O anormal do futebol brasileiro é um time disparar como o próprio Botafogo fez ano passado. Porque esse é um campeonato de muito perde e ganha. Esse é um campeonato que pegar um time que veio da Série B não quer dizer que você tenha necessariamente a certeza de que vai vencer. Então, assim... Eu acho que tem coisas que preocupam, mas eu acho que são coisas que dá para corrigir, são coisas que você, olhando para frente, assim, dá para fazer melhor. É isso, o trabalho ainda é novo, né? Recente, né, doutor Jorge? Sim. Exato, então é natural que aconteça isso. Porque o começo foi muito bom, lidando com muita pressão, e o time respondeu rápido, tanto tá aí a prova na recuperação na Libertadores para dizer isso, mas seria natural acabar oscilando, e acho que isso faz parte do trabalho, e como eu falei, continua sendo muito bom. Não é porque aconteceu essa derrota e essa semana em que o time esteve bem abaixo, que acho que você questiona o trabalho dos jogadores, mas o Botafogo tem que encontrar essas soluções, porque eu concordo muito com o que o Léo falou da bola rolando, que ótimo, beleza, tem a bola parada, é muito forte, isso funciona, mas você não pode morrer só abraçado com isso. Então, e essa semana acabou sendo um pouco dessa forma. Até com bola rolando, é até uma pena, a Mari lembrou muito bem, né, do gol com uma falha do Romero no segundo gol, mas dos homens de frente, acho que foi o cara que mais se destacou. Acho que o cara que mais produziu, participou do jogo, teve muita dificuldade em conectar o lado do campo. A Mari lembrou do jogo ser muito por dentro, acho que também porque o Botafogo não conseguiu encontrar Júnior Santos e Luiz Henrique do lado do campo, Tiquinho saindo bastante, e nesse contexto acho que o Romero ainda foi o cara que produziu um pouco mais, e aí no segundo tempo teve uma infelicidade enorme no lance do gol. Desculpa, Mari, o lado não só não produziu com bola, como foi muito vulnerável sem ela. O primeiro gol totalmente... O primeiro gol, por exemplo, em cima dois laterais. E é um cuiabano que tá fazendo uma boa temporada, está sendo peça importante. Nas alternativas que o Botafogo não conseguiu encontrar para essa partida, a gente vê, e volta um pouquinho na temporada passada, que em muitos jogos em que batia o desespero no Botafogo, era só chuveirinho, né? Era só cruzamento. 31 cruzamentos hoje, com só 7 tendo sucesso, só que Figueiredo e Fagundes são zagueiros altos, quase 1,90 m os dois batem. Então, assim, não adiantava. O Botafogo colocava a bola para dentro da área, os dois sempre ganhavam lá em cima. Então, assim... Deu para perceber que foi um Botafogo que não conseguiu articular o jogo e aí só usou os lados para o cruzamento. Ô, Léo, você falou um pouquinho a respeito desse Botafogo, dessas 2 últimas partidas, os números aí, só para a gente comparar, então, com um pouquinho daquele começo, que foi um começo muito melhor em rendimento, se é que a gente pode dizer assim. Olha só,
A gente pega aí os últimos 2 jogos, justamente que o Léo citou, e o jogo de hoje também, né? Contra o Furacão e o Criciúma. E tá aí, ó, os números em relação a gols, lógico, menor, finalizações menos, finalizações certas praticamente a metade ali. E números contra, aí a gente tem um aumento nos números, o que é ruim nesse caso, né? Então, pessoal, a gente vê a mídia aí falando que não é para se preocupar, que foi uma derrota, nem sempre vai vencer. Só que a gente tem que contar, né? A gente tem que contar com o que aconteceu no ano passado, na temporada de 2023. Infelizmente, qualquer derrubada do Botafogo aí já vai vir a desconfiança, né? Eu não estou desconfiando do time, porque perdeu pro Criciúma, agora já não vai mais brigar lá em cima. Eu falo assim, o time está confiante. Aí do nada o time começa a jogar mal, do nada começa a perder partida, empate em casa, sofrendo. E esse jogo aí, o empate com o Atlético Paranaense, ele só foi empate por causa do Bastos, porque o Atlético Paranaense jogou melhor que o Botafogo. Agora mais uma partida jogando mal, então assim, realmente tem que ligar o sinalzinho de alerta. O pessoal tem que ver onde está errando logo para não começar a perder muito, para o time não ficar com desconfiança dentro da competição, para o torcedor ter confiança no time, né? Porque tá recente ainda, né, cara? Essa temporada de 2023, que o Botafogo fez o melhor primeiro turno e acabou perdendo o título. Mas, pessoal, nada para se desesperar. Ainda tem muito campeonato pela frente. A diferença é que os outros times não oscilam, né? Então tem que ver isso também. Os Palmeiras, o Flamengo, quando eles começam a ganhar ali, os caras que estão disputando os títulos, os times, eles acabam não oscilando. Então o Botafogo tem que manter, né, o nível de atuação para conseguir ficar lá em cima e não deixar nenhum time disparar na frente. Se for para disparar, tem que ser o Fogão, né, pessoal? É isso aí, torcedor botafoguense. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.